Você já sentiu a vontade de ser curada, mas não teve a coragem de orar e pedir? Ou talvez simplesmente achou que Deus não atenderia a tua oração? Foi exatamente assim que eu me sentia. Olá, amadas, a paz do Senhor. Hoje eu quero testificar a cura que eu recebi do Senhor, que foi a cura da minha tireoide. Eu tinha hipotireoidismo e eu recebi a cura do Senhor o ano passado. Eu fui diagnosticada em 2016, com essa disfunção da minha tireoide, e ali o médico me passou o remédio para eu ficar tomando. Na realidade era uma médica, e me lembro que foi na cidade de Temecula, na Califórnia. E a partir dali eu comecei a tomar remédio. Eu me lembro que aquela notícia foi assim, me abalou, porque eu já estava tendo muita queda de cabelo. Eu estava ali vivendo uma vida que eu estava muito cansada e tinha ali os sintomas e eu não sabia o porquê. Então eu aceitei aquela situação e desde 2016 até o ano de 2024 eu estava tomando ali todos os dias já era comum, já fazia parte da minha rotina acordar todos os dias de manhã e tomar o meu remédio. E assim foi por muitos anos. E aconteceu que, quando eu ali me reconciliei com o Senhor Jesus, e o Senhor foi me curando, da insônia, de tantas coisas, e eu tinha vontade de pedir a cura, mas eu me achava indigna. Eu não sei, eu simplesmente aceitei. Eu aceitei que Jesus me perdoou de todos os meus pecados, mas a enfermidade eu fui levando. E nessa mudança do Japão, eu estava assim, cuidando para que não acabasse todos os comprimidos. Então eu tomava um, ficava 4, 5 dias sem tomar, tomava o outro, e foi assim, e estava desse jeito, até eu ir encontrar a médica, que seria no mês de fevereiro. Então, quando cheguei aqui em dezembro, no mês de janeiro, no dia 5 de janeiro, eu visitei a igreja Vida Abundante. Foi a primeira vez que nós fomos ali, e era a igreja que eu já tinha decidido ficar lá, congregando lá. Então eu fui, e foi uma bênção, e no fim do culto, eu me lembro que aquele culto parecia que só existia eu lá, porque desde os louvores até o fim, tudo falava comigo. Eu lembro da palavra que foi lida, e aí aconteceu que no fim, uma jovem lá, ela foi pedir oração, e ela disse que queria oração pela tireoide dela, porque ela iria fazer um exame de sangue e ela cria que ela receberia a cura. Estava crendo que naquela oração ela iria receber a cura para quando ela fazer o exame e dar assim, sabe, que não tem problema nenhum, que a sua T3 e a T4 estava normal. E aí eu ouvindo aquela oração, eu falei, mas por que eu também não peço oração para minha, E eu fiquei com vergonha. Não tive coragem, porque ela que falou, eu falei, eu não quero ser uma que quer... Eu fiquei quieta, mas ali eu orei. Enquanto oravam para ela, eu recebia também a oração, como se fosse para mim. E tudo bem, acabou o culto, vim para casa, e no outro dia de manhã, tomei o remédio. Mas eu me lembrava de uma passagem na Bíblia, porque eu também ouvi essa mesma passagem naquele culto, naquela oração, que é aqui em Isaías 53, no verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu me lembro que o presbítero ali ungia ela, com óleo, e o pastor orava, e todos ali estavam confirmando. O pastor dizia que ela estava curada, e também recitava esse versículo, e nós ali confirmávamos, amém, no nome de Jesus, e todos crendo na mesma sintonia, harmonia com o Espírito Santo ali, crendo na cura, e realmente ela foi curada, porque depois ela teve o exame e deu normal. Então eu tomei posse também para mim, e durante a semana eu comecei a dizer, pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarada. E eu colocava a mão na minha tireoide e eu dizia, pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarada. Pelas pisaduras de Jesus, eu fui curada. E foi indo, e foram os dias que eu ia tomar
né? Tinha dias que eu não tomava, os dias que eu tomava, eu já falava isso pra mim. Mas teve um dia que eu fui para tomar e falava muito forte no meu coração: por que você vai tomar se você já foi curada? E foi na hora que eu falei: isso não é de mim. Então eu decidi não tomar. Não tomei mais. Eu tomei posse da cura e falei: realmente eu estou curada. E isso foi em janeiro. E eu me lembro que passou algumas semanas, eu fui visitar a médica para fazer ali, né, todo um check-up anual. E fizemos ali o exame de sangue e tiraram, né, várias vidrinhos ali de sangue. E já na metade de fevereiro vieram me dar o resultado. E aí eu perguntei sobre minha tireoide. E ela disse: não, a sua tireoide está ótima, é como se você nunca tivesse nada. Por que você tomava remédio? Aí eu falei: olha meu histórico. Aí ela foi olhar e viu: olha, realmente, nossa e tal, mas a sua tá normal, a sua T3, sua T4, eu não me lembro direito o que ela falou, né, que era o hormônio T3, T4. Tava lá me explicando e eu fiquei tão feliz assim, eu falei: nossa, eu vou contar, testemunhar. E aí eu me lembro que eu comentei com a jovem: olha, né, aconteceu isso, eu fui curada. Ela falou: eu também, não deu problema nenhum, eu só queria, né, ter certeza e tal. E assim, eu fui inspirada por ela, né, por aquela oração, mas os meses antes e anteriormente eu achava indigna. Eu aceitei aquela situação. Talvez eu nasci com isso, a minha mãe tem, a minha irmã tem, é normal, é de família, eu vou viver com isso pro resto da vida. Mas nós cremos que o Senhor Jesus, Ele nos perdoou de nossos pecados, né? O Senhor foi ali na cruz pelas nossas iniquidades e também pelas nossas enfermidades. Nós cremos que Ele perdoou dos nossos pecados, mas é tão difícil crer que Ele também curou, né? E eu me achava indigna. E fui aceitando. Mas naquele dia, aquela palavra entrou em meu coração. Veio direto com o meu coração, assim, que eu falei: não, eu creio também. E no dia que eu vi aquela voz para não tomar, foi uma alegria, eu fiquei muito feliz. Eu me lembro de ter testemunhado, né, no domingo lá na igreja, e eu falo para muitas pessoas esse testemunho, por isso que eu vir aqui gravar para testemunhar, porque talvez você esteja vivendo uma situação parecida, onde os médicos já disseram que você vai pro resto da tua vida tomar esse certo remédio. Mas saiba que Jesus, Ele é um Deus poderoso para te dar um milagre, para mudar toda essa situação, essa circunstância, mas você tem que crer. Tem que crer, porque essa é a vida sobrenatural que o Senhor Jesus tem para nos dar, né? E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que saber que Jesus já foi na cruz pelas suas enfermidades. As pisaduras do Senhor Jesus, você já foi curada. E o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, creia, mesmo que você não vê, mesmo que você ainda sinta dor, mas todo dia repita isso para você: pelas pisaduras do Senhor Jesus eu fui curada, pelas pisaduras do Senhor Jesus eu fui curada. Toca na tua enfermidade, se é no teu ventre, se é nos teus ouvidos, onde quer que seja. Repita com você mesmo e diga: pelas pisaduras do Senhor Jesus eu fui curada. Porque você foi. Ele foi ali na cruz, não só pelos nossos pecados, mas também por nossas iniquidades. E nós aceitamos, nós cremos que somos perdoadas, mas não cremos que Jesus já nos curou. O que é mais fácil, curar ou perdoar? Essa foi a pergunta do Senhor Jesus. E eu acredito que o curar é mais fácil. Mas se nós aceitamos que Ele nos perdoou, por que não aceitar que Ele nos curou? Mas, Giele, eu sinto dores, eu tomo remédio. Mas você tem que exercitar a fé e alimentar a fé. Nós vemos tantas curas e milagres que o Senhor Jesus operou. Muitas vezes temos fé em que alguém que tem o dom vem orar por nós. Mas a palavra de Deus nos diz, Jesus nos disse que os sinais seguirão aos que crerem. Então você tem que crer. Creia que o Senhor Jesus, Ele é poderoso para manifestar o milagre e a cura na tua vida. Ele manifestou a cura na minha vida. Ele também pode manifestar a cura na tua.
Amém? Então eu quis aqui testemunhar dessa cura, dessa maravilhosa cura que o Senhor fez na minha vida, e creia, Ele pode fazer na tua vida. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E Ele quer te curar. Ele quer te curar. Ele quer. Eu me lembro daquela passagem onde havia aquele homem ali com lepra e ele disse ao Senhor Jesus: Senhor, né, se queres, pode tornar-me limpo. E o Senhor Jesus disse: eu quero ser limpo. O Senhor quer te curar. Não acredite nessa voz que muitas vezes fala para você que não, que você vai viver para o resto da vida com essa enfermidade, que Jesus não está olhando para essa enfermidade, que é impossível dele te curar. Ele pode te curar e Ele pode te curar hoje. Creia no Senhor Jesus. E se for necessário você ler as passagens de curas, leia, alimente a tua alma e creia que Jesus é poderoso para te curar usando as tuas mãos, na tua oração. Então seja sensível ao Espírito Santo quando você ouvir que falar que você é curada. Creia e não duvide. E faça depois um exame como eu, para ter a certeza e para mostrar para as pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, um momento abençoado, e creia que Jesus pode te curar hoje. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.